Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abre-me os olhos. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre-me ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Desejo ouvir mais de Jesus, este amigo e Salvador, do seu sofrer, da sua dor, do seu amor, da sua cruz. Com meu Senhor desejo ouvir, ó, fale mais de meu Jesus. A principal presa da teia é a própria aranha. Fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir de seu perdão. A mosca cai na teia da aranha porque ela é livre e pode voar. Desejo ouvir de seu perdão. Ó, fale mais da sua graça, de seu amor que nunca cessa, e ao pecador da salvação. O meu Senhor. A principal presa da morte é o seu próprio causador. Como a principal presa da teia é a própria aranha.
Sem a sua teia, ela morre. Ouvintes, a pregação do Evangelho não é apenas exibir filosofia, usando a natureza, a aranha, a teia da aranha, a mosca, os rios, as montanhas, as árvores. Tudo isso tem o seu lugar, porquanto a natureza é, sem dúvida alguma, uma Bíblia sagrada. Mas como a Bíblia escrita, a palavra escrita, não serve para outra coisa senão para a condenação daqueles que a usam somente como filosofia, pervertendo seus sentidos, assim também a natureza. De que adianta sermos filósofos, termos grandes frases e não termos o principal? O principal nesse caso seria o quê? Jesus estava falando a pessoas que tinham tudo no tocante à moral, à política, social, religiosa. Ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqueles homens, os sacerdotes, eram presas da sua própria teia. Como a aranha é a principal presa da sua própria teia, que ela mesma fabrica, e sem aquela teia ela morre de fome, assim estavam aqueles homens. Eles fizeram da ordem social do dia uma teia, e sem ela eles morriam, por ela eles matavam, através dela eles assassinavam. Por fim, assassinaram o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. O Emanuel, o Deus conosco, foi assassinado por homens que tinham feito da palavra uma teia de aranha. A principal presa da morte é o seu próprio causador. E morte é separação. No sentido físico, nós podemos encarar a morte como separação absoluta, total, do filho com o pai, e vice-versa, com os familiares, e uma separação relativa com amigos, conhecidos, com a sociedade, porque não viviam juntos todo o tempo. A comunhão era relativa, mas com aqueles que tinham, de fato, comunhão total, absoluta, presos através da lei familiar, do sangue, então a morte é uma separação total, absoluta, porque a união também era total e absoluta. A morte espiritual é separação de Deus, e ela só pode vir justamente sobre quem esteve um dia unido com Deus, esteve junto com Deus, comeu no mesmo prato com Deus, pescou, caçou, andou pelos desertos, viajou, esteve nas mesmas reuniões com Deus. Então isto é separação de Deus, o que significa morte. É o verdadeiro significado da morte no seu sentido espiritual. O causador da morte é o pecado.
E para nós entendermos melhor, você pode entender que ninguém se separa de você antes de ter sido unido com você, ter andado com você, comido com você. E assim você entende melhor que depois então separou-se, porque um dia esteve unido. Isto quer dizer, um morreu para o outro. E no sentido espiritual, a teia principal da morte é a doutrina, é a tradição religiosa. E Jesus Cristo disse: morrereis em vossos pecados. Disse isto para homens sem pecado, sem mancha social. Ele disse para homens livres que prendiam os errados. Notem isto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles próprios responderam: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Mas Jesus respondeu o que eles, na verdade, precisavam de ouvir. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas então Jesus estava dizendo que eles eram pecadores. É a razão deles terem se irado contra Jesus, porque eles tinham a forma da lei. Eles não matavam, eles não roubavam, eles não adulteravam, eles não mentiam. E como podiam ser qualificados de pecadores? Eles estavam amarrados por aquilo que eles pregavam, pela própria lei que eles usavam para matar, para prender. Eles estavam realmente como a aranha, escravos da sua própria teia. Eles fizeram da lei de Deus uma teia. Fizeram das Escrituras uma forma para a sua própria condenação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem quer viver sob a lei, assim ele assina sua própria sentença. Como Amã fez a sua própria forca. Jesus disse aos tais: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará da força do pecado, a morte, as tradições religiosas, doutrinas e outras coisas nas quais eles estavam presos. Eles deveriam ser libertados tanto quanto as meretrizes, os ladrões. Por que Jesus disse: as meretrizes e os ladrões entrarão antes de vós no reino de Deus? Por quê? Porque o pecado da meretriz é contra seu próprio corpo. O pecado do ladrão causa apenas dano material para os terceiros, para suas vítimas. Mas o pecado do sacerdote causa dano às almas. O pecado da incredulidade dos que ficam na porta e não deixam aqueles que querem entrar entrarem, eles não entram e ficam na porta. Este é pior, porque ele causa dano às almas. Ele leva as pessoas a serem presas, a caírem na teia. Eles querem sempre apanhar as pessoas através das Escrituras. Eles queriam sempre apanhar a Jesus em perguntas e respostas, somente para ver o que Jesus respondia a respeito de tal problema, de tal pecado, de isto ou daquilo. Esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés manda que seja apedrejada. E tu que dizes?
eles estavam usando uma astúcia contra si próprios. Eles queriam que Jesus dissesse apedreja. Então entrava em contradição porque ele dissera e afirmara declaradamente que não tinha vindo para juízo. E se Jesus dissesse solte a mulher, eles diriam, está vendo? Está contra a lei. Então eles queriam sempre apanhar a Jesus numa pergunta e resposta, pergunta capciosa, é própria para fariseu. Mas ele próprio cai na sua teia. Em resposta, Jesus não disse àquele que estiver em pecado de adultério, atire a primeira pedra. Mas Jesus disse àquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Será que Jesus estava enganado quando disse, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado? Depois deles afirmarem que nunca tinham servido a ninguém, Jesus afirma que eles eram servos do pecado, servos da própria teia, porque eles não cumpriam a lei com misericórdia. Eles não sabiam nem o que significava misericórdia. Agora, Jesus cumpriu a lei. Jesus foi morto pela lei. E ele foi a própria misericórdia encarnada, a expressão, a manifestação carnal, isto é, materializada da graça, da misericórdia. Mas quem buscou misericórdia, sendo que não sentia a necessidade dela, senão aqueles que estavam realmente perdidos? Eles estavam voando como mosca. Eles eram livres em relação à religião, à sociedade. Eles não tinham nenhum compromisso social. Elas viviam uma vida livre no pecado. Eles viviam uma vida livre no pecado, eram marginalizados, condenados, obstinados. Então, por isso, puderam ser salvos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade a respeito do que você é, como homem, como mulher. A verdade daquilo que somos. Não passamos de vermes, como disse o grande homem Davi. Sou verme. Como homem, conheça-te a ti mesmo. E então verás que és preso da sua própria forma, da sua própria doutrina, da sua própria teia, e que ao condenar os demais, você está armando a sua própria forca. Isto não quer dizer que o pecado não é combatido pelas raízes, mas a palavra combater aqui não é como se pensa, não é ficar acusando o pecador, não é ficar condenando o pecador. O combate seria sanar, apresentar o remédio, a solução, levantar o pobre do pó, levantar do monturo o necessitado, coisa que somente Deus pode fazer através de quem Ele chamou, de quem Ele quer usar. Quantas pessoas Jesus passou por elas, enfermas. Lá no tanque de Betesda, Jesus passou por 2.000 pessoas e foi curar um homem apenas. Por quantas pessoas Jesus tem passado nesta era e veio trazer esta mensagem do profeta? As pessoas talvez mais indignas, mais sem condição. Ele pode perfeitamente nos livrar de fazer uma obra para Ele fora de sua vontade, como também pode nos guiar a levantar do pó o pobre, levantar do monturo o necessitado para sentar na mesa com os príncipes. Que vantagem há no homem em matar o outro porque foi apanhado em pecado?
A vantagem estaria em ele poder libertá-lo, ter graça para ele, libertá-lo do vício, do pecado, da condenação, do inferno. Ele não tem nenhuma graça, ele não é nenhum grande homem porque sabe combater, porque sabe acusar, porque sabe expurgar. Ele não é nenhum grande lavador porque arranca o joio junto com o trigo. Não é assim. A graça, o poder, a importância estaria justamente em ter uma mão que pode ser descida lá embaixo no abismo, ter um cajado que pode ir até lá e apanhar a ovelha que está balindo, machucada, jogada lá embaixo, e sabendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que fazes tu dentro do abismo? Porque caminhas no caminho errado quando Deus tem nos trazido este cajado? A tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Isso te traz para perto de Jesus. E junto a Jesus, o meu cálice extravasa de prazer, o fardo fica leve. Junto a Jesus a minha estrada esplende, meu cálice extravasa de prazer, e no jardim do coração recende a linda flor do amor que ele vem trazer. Se perto está, se tenho junto a mim Jesus, os meus anseios todos satisfaz. Se perto está, me inunda o coração de paz. No paraíso estou, se perto está Jesus. Num paraíso estou, se perto está Jesus. Junto a Jesus o fardo faz-se leve, e meu dever deleita-me e seduz. As nuvens negras. Muito bem, por estarem denominados, eles rejeitaram a graça no tempo de Lutero, no tempo de John Wesley, e agora, quando Deus enviou a mensagem do sétimo anjo, eles estão tão estabelecidos em suas teias que se tornaram servos delas, escravos. Mas conhecereis a mensagem, e a mensagem vos libertará, porque a mensagem da hora é a verdade. Sereis batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E assim eu peço a Jesus que faça você sentir prazer com sua palavra e gozo do seu perdão, e receba sua cura e sua libertação, em nome de Jesus Cristo. Amém.
prisões os nossos pais, que provação o sangue dar, tenham de nós a imitação, antes morrer do que pecar. Bendita a fé dos nossos pais, inspira os nossos arraiais. Bendita a fé dos nossos pais, inspira os nossos arraiais. Bendita a fé dos nossos pais em ti, Senhor. Bendita a fé, bendita a gloriosa Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente, como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama a mim. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim.